Olá, meninas e meninos, o nosso assunto hoje é debrum e viés. Muita gente, quando eu falo debrum, fala, mas o que é debrum? Debrum é o viés, só que é com o tecido cortado reto. A faixinha a gente corta no fio do tecido reto. O viés a gente corta em ângulo, normalmente ângulo de 45 graus, mas a gente pode ver que tem alternativa. E o debrum, então, a gente corta reto, tá? Então, eu vou colocar a minha reguinha aqui na borda do tecido e vou cortar ele reto mesmo. Corta normal a faixinha do tecido, tá? Por que 5 centímetros? Porque você vai aplicar ele já dobrado. Então, você costura ele lá assim já dobrado e ele fica na medida certinha para você fazer o acabamento, tá? Mesmo cortando o debrum, a gente procura fazer um acabamento dessa forma, porque a gente tem vamos supor, o entorno todo de uma colcha de 2,5 por 2,5, vai bastante, né? Então, você não tem um tecido com essa largura toda. Então, a gente corta, vamos supor, de 1,5, que é a largura do tecido, e nós temos que unir para costurar ele inteiro, né? Temos que fazer virar uma faixa só. E aí, é importante não cortar reto, olha. Se a gente corta reto e emenda assim, quando você dobrar, vai ficar costura sobre costura. Então, vai ficar um relevo, não vai ficar bacana. Então, é importante a gente cortar desse jeito, olha. E já posiciona aqui o tecido, você até pode fazer isso aqui, ó. Vamos supor, é uma faixa inteirinha. Vamos pegar lá do outro lado, só pra gente ver, ó. Uma faixa inteirinha, eu já sobreponho e já venho com a minha reguinha. Essa nossa régua aqui é a nossa régua de ângulo, tá? Já tá no ângulo de 45 graus. Já posiciono os dois juntos para eu poder cortar e eles ficarem. Então, quando a gente tirar as sobrinhas, já estão na direção certa pra gente poder costurar. Na hora de costurar, nós vamos unir esses dois pedaços. Então, você sempre põe assim, para ver se ele ficou, para ver se não ficou assim, por exemplo, né? Uma vez que você já cortou tudo, às vezes você se enganou. Ou quando você corta viés também, às vezes dá diferença. Então, primeiro você confere para ver se ele tá certinho, e aí você põe um sobre o outro. Mas olhem só que interessante. A gente vai deixar sobrar um tantinho aqui e um tantinho lá. Dá para ver bem, né, Wesley? Que tem uma sobrinha de tecido aqui, olhem, uma pontinha sobrando, né? Porque o que que acontece? Se eu deixar desse jeito e costurar, olhem, quando eu abrir, vai formar um degrau, tá? Então, é importante já deixar essa sobrinha. Essa sobra, na verdade, é a nossa margem de costura. A costura vai ser iniciada exatamente aqui, ó, no vértice, na união dos dois. É exatamente a margem de costura de meio centímetro que a gente deixa. Deixa eu ver se eu peguei o tecidinho lá embaixo para eu poder abrir direitinho, ó. Costurei assim, quando eu abrir, não vai formar degrau nenhum. É só cortar a pontinha, mas dá pra ver que ele tá contínuo lá, tá certinho, tá? Então, é importante, porque depois, na hora de dobrar, ele se esparrama, né? Ele se distribui e aí você não tem um acúmulo muito grande lá, tá? Para cortar em viés, deixa eu pôr do lado de cá. Nós vamos usar a linha aqui de 45 graus. E aí a gente posiciona, tanto faz, gente, você posicionar aqui na parte de baixo, principalmente se tiver com o tecido bem retinho, né? Ou aqui na lateral, olhem. Porque aí você põe a linha de 45 graus acompanhando a régua, ela tem vários ângulos, ó, 60, 45 e 30. Procura a linha de 45 graus e aí você apoia ela aqui, olha, na parte de baixo ou ali naquela parte, automaticamente a região onde você vai passar o cortador já está no viés. Se você tiver esta reguinha aqui, ela é maravilhosa porque você já tem lá em cima, ó. Vamos pôr lá em cima para virar para vocês verem, ó. Você já tem o posicionamento correto quando você coloca ali, tá? Você já tem o posicionamento correto, não precisa ficar procurando para cortar. Mas, vamos supor que vocês têm como eu aqui, olha, um tecido que é uma faixa muito fininha. Vocês imaginem que eu vou ter que ficar emendando, e aí cada emenda é uma costura e eu não tenho muito tecido. Ao invés de eu cortar no 45, eu posso cortar no 60 graus. Deixa eu virar aqui. Vou pôr a linha aqui de 60 graus, olhem. Ela vai se distribuir melhor, nessa posição aqui é melhor pôr o de 30, tá, gente? Ó. É que depende do lado onde você posiciona, ou é a de 30 ou é a de 60. O que eu quero uma posição que esteja mais deitada, porque aí eu vou fazer o meu tecido render mais. Então, é a de 30 graus, você põe aqui para você cortar. Eu já tenho uma faixinha ali com os dois cortes, estão vendo, ó?
Este corte aqui é no 45 graus, ele estica. O de 60 ele vai esticar um pouquinho menos, mas ele estica também, tá? Então, os dois você pode utilizar. Normalmente é o de 45. Até porque no de 45 graus você fica com, no caso aqui de um tecido xadrez ou um tecido listradinho, você fica com a posição bem certinha. É interessante fazer uma borda ao redor. Eu deixei preparado um passo a passo aqui para a gente ver como é que a gente faz viés em grandes quantidades. Vamos supor que você tem uma coxa, como eu falei, uma coxa de 2,5 por 2,5, 2,80 por 2,80, é muito viés que você precisa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar um quadrado. Se você cortar um quadrado 50 por 50, você vai ter 4,5 metros de viés. Olha como rende, tá? Então, eu fiz menor aqui, que é para caber e a gente conseguir ver ele inteirinho, tá? E aí, nós vamos colocar a régua, olhem. Imagina que isso tem 50 por 50, você não tem uma régua que chega lá na ponta, né? Esse lado aqui até chega, ó. Mas vamos supor, de 50 por 50, no ângulo aqui, nem a régua de 60 centímetros chega. Então, o que eu vou fazer, eu posso utilizar duas réguas, olha. Nessa aqui eu ponho bem na pontinha e na outra lá também, ó. Automaticamente, eu estou na linha reta, né? Entre as duas réguas aqui está na linha reta de ângulo a ângulo. Vou tirar essa, porque ela já não preciso mais. Corto, quando eu chegar numa altura um pouquinho além da metade, eu paro, subo a minha reguinha lá até a pontinha e aí eu continuo. Então, essa é a forma correta de você cortar, caso você não tenha uma régua grande para você cortar tudo aqui, tá? Depois que eu cortei, eu deixo desse jeito, do jeito que tá, olhem, vou pôr um pouquinho mais pra cá, e eu vou deslizar isto pra cá, tá? Vou costurar as duas desse jeito. A costura tem que ser feita do mesmo jeito que a gente falou anteriormente, tem que sobrar um biquinho lá e um biquinho cá, tá? Procura colocar direitinho pra ela sobrar nos dois lados. Aí, depois que eu fiz isso, olhem só, já está costuradinho aqui, bem certinho. Depois que a gente fez isso, a gente vai então riscar. Você vai pegar ou uma canetinha, ou um giz, ou até um lápis, tá? Pode ser um lápis também para você marcar. Eu sempre fiz viés com 4,5 centímetros de largura. Eu até continuo fazendo com 4,5 se for colcha, manta, esse tipo de coisa. Mas quando eu trabalho é menorzinho, ao invés de 4,5, eu ponho 4 centímetros. Eu acho que ele fica mais justinho e mais regular. E essa medida é para margem de costura de 0,5 centímetro, tá, gente? Se vocês forem fazer para margem de costura de 0,75, ou você faz com 5, aqui no caso do viés, ou com 4,5, tá? E no outro lá você acrescenta também 1 centímetro. No debrum você pode cortar com 6 centímetros, tá? Depois que eu risquei tudinho, olhem como está aqui, eu vou até ver a última medida lá, olhem, a última medida, ela não pode ter sobra. Deixa eu virar para não ter que fazer um exercício ali, olha. Então, eu risquei 4, 4, 4, a última sobra um pouquinho. Corta ela fora antes de ir para o próximo passo. Se te sobrar, corta um pouquinho para ele ficar exatinho, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora, você até pode fazer um risquinho aqui, olhem, de 0,5 centímetro ou de 0,75 nesses dois lados. Ah, gente, um detalhe interessante, olhem. Como é um formato estranho, pode ser que você queira riscar aqui. Não pode riscar aqui, porque aqui não é o viés. Aqui é o fio do tecido. Então, você tem que procurar o lado que, quando você puxa, dá uma esticadinha. Aqui está no viés. Tem que ser os riscos paralelos ao lado que tá em viés, tá? E aí, o que a gente vai fazer, olhem. Ou eu risco, ou eu imagino uma linha aqui de 0,5 centímetro ou de 0,75, para quem costura 0,75, e coloquei um alfinetinho, tá? Vou espetar meu alfinetinho ali, vou dobrar aqui, olhem. Vou trazer esta parte para cá, só que ao invés de procurar a primeira linha aqui, eu vou na segunda linha. Então, eu vou colocar aqui, eu vou costurar, né? Então, eu vou colocar na segunda linha, olha, exatamente 0,5 centímetro, tá? E aí, nós vamos posicionar aqui e costurar. Eu já tenho um passo mais adiantado. Arruma ele bem direitinho e nós vamos fechar isso aqui, ó. Costurar, ele vai virar um tubo exatamente do jeito que eu tenho aqui, olha. A primeira linha que veio aqui está alinhada na segunda do outro lado. O que faz acontecer é que sobra um pedaço de um lado e um pedaço do outro.
E aí é só a gente vir cortando, olhem, você vem cortando, eu falo que a gente vai descascando ele, né? Ele vai virar, no caso de quadrado de 50 por 50 centímetros, você tem 4,5 metros de viés, sem precisar fazer nenhum trabalho. Esse exercício todo, gente, só compensa caso você precise de uma quantidade grande de viés, tá? Se for um pedacinho pequenininho, é melhor você cortar do jeito que a gente viu antes. E aí você emenda ali, faz 2 ou 3 emendinhas, tá? Então, só se for, olha como rende, só se for mesmo 4 metros, bastante, né? Uma colcha, uma manta, assim por diante, tá? Aí, na hora de pregar, olhem só, esse aqui é o reto. Ele tá pregado e vocês veem que o acabamento, as linhas do tecido ficam todas perpendiculares ali à borda, né? A gente já viu, tem inclusive vídeo, eu vou deixar um link aqui para vocês verem, o link de canto mitrado, mas eu vou mostrar brevemente aqui para vocês. A gente vem costurando. Quando você chega aqui a exatamente meio centímetro ou 0,75 da pontinha, deixa eu pegar um mais grossinho aqui. Eu posso até colocar um alfinete aqui, olhem, lembrem-se que tá solto, né? Então, eu vou costurar. Eu vou colocar um alfinetinho aqui, ó, me mostrando quando falta exatamente a margem de costura, ou seja, falta exatamente meio centímetro ou falta exatamente 0,75. Eu coloquei o alfinete e vim costurando até eu chegar em cima desse alfinete. Quando eu chegar em cima do alfinete, eu posso tirar da máquina, dar nozinho, ou eu posso fazer um retrocesso, mas ao invés de retroceder ali, você inclina e faz o retrocesso saindo para a borda, olha, tá? O importante é só que fique travadinho. Aí você dobra e vocês vão prestar atenção que aqui não é o ângulo de 45 graus, tá? É um ângulo diferente aqui, olhem. Um pouco maior, né? Ele não é o 45 ali, ele tá mais aberto. Mas o procedimento é o mesmo, ou seja, eu costuro lá, dobro ele aqui pra cima, fazendo ficar, olhem, bem retinho, tá vendo? Olha, na linha lá da placa, tá bem retinho aqui. Vou segurar e vou dobrar lá pra baixo, ó, tá? A dobra desta vez aqui, ela deve coincidir com o ângulo aqui, olha. Ela não vai coincidir, como no caso do em 45 graus, ela dobra assim, né? A dobra fica desse jeito. Aqui não. Aqui ela vai, a dobrinha é feita para coincidir com o ângulo aqui, ó, tá? E aí, continua costurando. Quando você abrir, você tem o ângulo certinho aqui. Vamos virar pra gente ver, ó. Então, você vai dobrar esse, tá? Vinca aqui a parte de cima e dobra o outro lá, porque o mesmo acabamento bonitinho que ficou, deixa eu virar aqui pra gente ver, ó. O mesmo acabamento bonitinho que ficou desse lado aqui, viu como fica bonitinha a dobra ali? O mesmo jeito vai ficar do lado de cá. Esse primeiro e esse aqui. E aí, é só seguir e fazer nó, tá vendo? Como a pontinha fica bem certinha, bem direitinha. Deixa eu virar lá que eu acho que a dobra não vai permitir que a gente veja, ó. Fica um acabamento bem bonitinho, então é só vir fazer no pontinho invisível, tá? Esse é o debrum. E eu tenho aqui, olha, uma diferença só pra gente ver, ó. O debrum como ele fica, reto, e o viés. Quando você corta no viés, olha que interessante que fica o trabalho aqui, olhem. O ângulo das listras ficam diferentes. Isso acontece com tecido xadrez ou com tecido listrado. E o jeito de pregar o viés é aberto, não é fechado, não é dobrado como aqui, ó. É aberto. Você prega ele aberto. É importante que ele fique bem paralelo, nem que você diminua a velocidade da sua máquina para você vir fazendo devagarinho essa volta, mas tanto a costura tem que ser paralela, deixa eu virar para lá, né? Assim, ó. Tanto a costura tem que ser paralela à borda, como os dois tem que ficar na mesma altura. O viés e o seu quilting lá embaixo, tá? Para ele ficar bonitinho na hora que você virar. E aí você vai vindo, olha, você vem, dobra ele até a altura da costura, não é a altura da beirada lá, é até a altura da costura, e aí você vai dobrar lá pra fora, então, pra ele ficar bem bonitinho, bem certinho. Olha que bacana. Ele vai ficar bonitinho dos dois lados, tanto assim, tanto aqui, tá? Como lá também. Então, dobra direitinho e você vem aqui, olha, procurando a linha da costura.
tem a costurinha ali, que é aquela costura que você fez na hora que pregou o viés na máquina, você vem seguindo aqui agora para você poder pregar e ele ficar bonitinho, então, dos dois lados, tá? Tem gente que faz aqui grandão. Não, gente, ele tem que ser bonitinho dos dois lados, principalmente se for um caminho de mesa, né? É como ponto cruz, todo mundo chega e faz assim para olhar o avesso, tá? Olhem só, quando a gente prega o debrum, a gente pode também deixar sobra, olhem. Eu monto o sanduíche deixando sobra dos dois. Depois só que eu venho cortando. Os dois que eu falo é a manta e o forro. Depois que eu preguei, fiz em toda a volta, é que eu vou tirar a sobra pra gente poder cortar, tá? E aqui eu já deixei, olha, um acabamento pra gente ver um acabamento bem bacana. Eu comecei um pouquinho adiante do início do debrum e parei também um pouquinho antes de onde terminou o outro. Eu preciso dessa sobra aqui para poder fazer o acabamento, tá? Eu vou abrir aqui, vou deixar até com um alfinetinho aqui bem certinho, ó, pra gente ter condições de trabalhar. E eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Vou vir aqui, posso até fazer a mesma coisa, ó, prender ele aqui com um alfinetinho. Não faz mal que lá fique repuxado não, tá, gente? Ele ficou repuxado, mas o que me importa é que isso aqui esteja bem certinho. E aí, a gente vai pegar essa nossa reguinha aqui, você pode vir aqui, ó, deixa eu pôr viradinho aqui pra vocês. Vou procurar transpassar aqui 1 centímetro, tá? Então, posso marcar com uma canetinha ou com o meu viés, ou com um alfinetinho, ó, vou pôr até do lado de cá, só pra facilitar. Este ponto é exatamente onde está acabando o de lá de baixo, olha. Coloco aqui direitinho e vou 1 centímetro adiante. Então, vou pegar uma canetinha, vou fazer uma marca, e aí eu posso cortar ou com cortador, ou mesmo com uma tesoura, tá? Então, eu já transpassei, o que eu fiz é deixar um transpasse aqui de 1 centímetro. Já está no ângulo certinho e agora nós vamos fazer a mesma coisa daquela união que a gente fez lá no início. Deixa sobrar uma pontinha ali de meio centímetro pro outro, alfineta, tá? Deixa bem alfinetadinho isso aqui para vocês terem tranquilidade, olha, na hora de costurar. A gente puxa isso aqui, nós vamos passar uma costura exatamente aqui, ó. Você pode deixar aqui amassadinho assim que não tem problema nenhum, tá? Deixou ali, aqui o que eu quero dizer, ó, deixa assim para você ter um conforto ali na hora de fazer a costurinha na máquina. Terminou, fez a costurinha, quando você abrir, ele vem pro lugar certinho e aí é só você fazer o acabamento, tá? Ele vai estar costuradinho, vai voltar lá pro lugar, aí você faz o acabamento, corta, né, a sobrinha lá da manta e faz o seu acabamento a volta toda. Ainda falando em debrum, deixa eu pegar aqui que caiu aqui embaixo. Ainda sobre debrum, tem um outro método que a gente faz, que é deixando aparecer o debrumzinho também, não deixa de ser, do lado de fora. Olhem só o que eu fiz. Eu cortei esse tecido aqui, que é o que vai ser o debrumzinho, um pouco maior do que esse. Então, esse aqui tem 6 centímetros e este aqui tem 5 centímetros, 1 centímetro a menos. Costurei os dois. E aí eu vou, aqui, olha, eu passei a costura tudo pro menor, tá? Que é para não ter excesso aqui. Então, esse tem 6 e esse tem 5. Passei a costura pro menor e agora, na hora de passar, eu vou deixar os dois iguais lá, olhem. As bordas dele lá vão ficar paralelas. O que acontece é que a gente, como aquele tecidinho vermelho tava um pouquinho maior, ele vai aparecer uma sobrinha ali, olhem. Tá? Essa sobrinha vai facilitar muito na hora da gente costurar. E aí, só um detalhe, na hora de você pregar, eu tenho até aqui uma amostra, olhem, ao invés de você pregar como seria normal do lado direito e fazer o acabamento no avesso, você faz ao contrário, você prega ele lá no avesso, né? O direito dele com o avesso, e quando você virar ele aqui pra cima, ele vai te dar um debrunzinho pra você vir costurando com facilidade, tá? O ângulo aqui é o mesmo, a dobra é tudo igual, você faz lá pela parte de trás normal como você faria, como você pregaria um debrum normal. Só que dá pra ver aqui, olhem, que a gente tem uma bordinha aqui que facilita na hora da gente costurar. Então é um debrum super bacana porque você não tem trabalho à mão. Se você quer fazer um trabalho e fica bonito, tanto pequeno quanto grande, qualquer
qualquer coisa você pode usar. E pode fazer mais largo isso aqui também, tá? Você pode fazer ele maior e deixar bem largão, assim. Então, você que vai escolher também, tá? Então, fica super bacana para pregar e facilita, porque aí você vem no direito do trabalho, você vai dirigir essa costura para ela ficar o mais rente possível desta bordinha. Como a costura tá dirigida para ele, aqui fica mais embaixo, é super fácil de fazer e fica super interessante. Olha que bonitinho esse que eu fiz com tecido de listrinha lá embaixo. Ele ficou bem bacaninha, tá? Aí só um detalhe, gente. Como é que eu vou escolher a borda? Como é que eu vou escolher o debrum ou viés, ou seja o que for, que cor que eu vou pôr? Se você tiver o mesmo tecido, é sempre interessante, tá? Porque você não vai interferir aqui com a parte interna. Então, você vem lá com o tecido e você coloca o mesmo que você fez a borda, dá sempre certo. Uma outra forma é você procurar tecidos que componham, como esse aqui compôs a parte interna, olhem, tá? É bem bacana. Eu tenho aqui um xadrez, que ele tem várias cores, né? Aqui, como é tudo colorido, até é fácil achar. E aí você vai... desse jeito que a gente faz, olha, não adianta só colocar em cima, coloca ali na bordinha, deixa eu fazer virado para vocês que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Eu preciso ter o visual completo, às vezes eu dobro assim, alguém segura e eu tiro uma foto, porque na foto é mais fácil de olhar para você ver se combinou. Então, simula mesmo, dobra ali, e aí você olha e vê o visual, aí esse me agradou, porque às vezes só olhando o tecido você fala vai ficar legal e depois não fica. Então, a borda às vezes ela tira a atenção da parte interna, então precisa ver se você quer que permaneça o mesmo ou se você quer um diferente. E aí na hora de testar é exatamente isso. Coloca em cima do tecido, dobra, esse ficou bacana, esse não ficou, vou pegar outro, vou procurar um que fica bem legal, tá? É importante esse debrunzinho, tá? Não é borda, gente, borda é isso aqui, ó, borda é esta parte que vai ao redor, que faz o acabamento, né? Faz parte do topo. Isso aqui, na verdade, é ou viés ou debrum, tá? Então, para escolher, a borda também a gente escolhe desse jeito. Você pode vir com o tecido aqui, ó. Ah, esse não ficou legal, mas o azul eu acho que ficou bacana. Então, para escolher borda também dá para fazer desse jeito, tá? Bom, esse era o nosso assunto. Nós temos algumas tarefas para serem feitas, que a gente vai postar lá para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima!